é Danúbia Lacerda. Mais uma vez estamos aqui para tratarmos sobre o projeto de pesquisa. Só que hoje, como foi o combinado, vamos estar falando sobre a estrutura base, né? Uma estrutura básica. Por quê? Se você pensar na estrutura básica, pessoal, isso vai se tornar muito mais fácil para você elaborar o seu projeto e elaborar também o seu artigo, certo? Então vamos lá. Para o tema. Veja bem, o tema e título são diferentes. O título é um cartão de apresentação, ele sai, né? O título ele sai do tema e ele é uma apresentação do seu trabalho. Já o tema já é exatamente aquilo que você quer estudar. Mas quando você for elaborar o seu tema, é muito importante que você fique atento, que você fique pensando em alguns aspectos. Por exemplo, pense em um tema que lhe dá prazer, que lhe dá tesão, que você goste, que quanto mais você vai lendo, mais aquele conteúdo lhe desperta desejo, esse desejo de buscar, esse desejo de querer aprender, de você ficar, olha, estou aprendendo sobre isso, olha que legal, eu não sabia sobre isso. Apesar de ser algo prazeroso, aquilo que você de repente pensa em estudar pode ter muitas vertentes de ciências de estudo. Então, preste também bastante atenção nessa outra dica. Então, busque especificar, delimitar o seu estudo, porque quanto mais você delimitar o seu estudo, ele vai ficar melhor. Logo porque um projeto de pesquisa, você não vai ter 3 anos para poder estar elaborando como um mestrado que vai de 3 a 8 anos. O projeto de pesquisa vai ser algo mais breve. Então, busque algo que seja mais delimitado, que vai lhe proporcionar também este tempo. Isso não significa que você não vai precisar estudar. Porque, pessoal, muita gente pensa em fazer um artigo e um projeto sem ler. Como fazer? Não tem como. Até para a elaboração do seu tema, é de suma importância que você leia. Eu quero falar sobre o autismo. Então, vá ler sobre o autismo. E aí, depois que você lê, isso vai clarear sua mente e vai fazer com que você entenda até que área. Eu quero falar sobre o autismo, trazendo oficina. Eu quero falar sobre o autismo voltado para os pais. Então, delimite, especifique, porque isso vai fazer toda a diferença quando você delimita a sua pesquisa. Quando você delimita a sua pesquisa, isso vai fazer toda a diferença. Outra coisa, gente, que muitas vezes nos perdemos é referente à questão de ter conteúdos para o seu tema. Então, busque uma temática que você encontre conteúdos bibliográficos, ou seja, literaturas, documentos que possa contribuir no seu referencial, né, literário. Porque muitas vezes a gente gosta de algo e não tem conteúdo. E aí o que é que acontece? Você passa uma parte do tempo gastando energias, pesquisando sobre uma temática que você não vai ter como escrever, porque não tem autores que falem sobre isso. Então olhe outros artigos, outros trabalhos que já foram feitos. E aí, se você já percebeu que de repente você não encontra material, não perca tempo. Porque tempo perdido é um tempo frustrado, mas também pode ser bastante aproveitado, não é verdade? E não tem problema nenhum em a gente mudar, porque eu acredito que existem vários conhecimentos onde podemos estar aí usufruindo, né? Bom, pessoal, agora vamos para a questão do problema. Problema e problemática são coisas diferentes, certo? A problemática envolve alguma questão da realidade. Então, a problemática, o que foi que te impulsionou a querer, né, desenvolver esse estudo, como, por exemplo, o autismo. Então, a problemática pode ser voltada para a questão dos pais, a dificuldade dos pais em saber lidar, né, com esse contexto do aluno, o inserir nesse processo de inclusão, tanto na escola como na sociedade. Só que você vai elaborar uma fala sobre isso. Agora, o problema é muito simples, gente. Preste bastante atenção. O tema é o que você quer estudar, certo?
O problema é diferente de problematização. A problematização envolve algum contexto da realidade. O problema, olha que simples, é uma interrogação ao tema. Então, cria esse esquema. Tema, o que eu quero pesquisar. O problema é uma pergunta, é uma interrogação. Então, você pode começar fazendo essa interrogação de que maneira? Você pode fazer assim, de que maneira que tal assunto, e aí você vai. Também você pode dizer como, e aí você vai usando essas maneiras de interrogação para você poder estar iniciando. Mas lembre-se, é uma pergunta. Algumas pessoas só acrescenta uma interrogação mesmo, sem fazer nenhuma modificação do tema. Outros pegam a essência do tema e faz ali a interrogação. Então, lembre-se sempre disso. É muito simples o problema. Ele é uma pergunta para o tema. Aí vem os objetivos, certo? Os objetivos é composto de duas maneiras. O objetivo geral. O objetivo geral, gente, é de forma holística, é de forma mais ampla. E quem é que guia os objetivos geral? O problema. O problema vai estar guiando. Então, o objetivo geral, ele vai ser guiado pelo problema. Então, o que é que você vai fazer? Você pode estar elaborando. E, normalmente, o objetivo geral é um só, certo? É recomendado que venhamos usar alguns termos, né? Termos como alguns verbos para iniciar o nosso objetivo geral. Porque o objetivo geral, você não vai ter ação. O seu objetivo geral vai ser para você conhecer, para você compreender o fenômeno, o que você vai estar estudando, certo? Já o objetivo específico, né? Ele tem uma característica bem interessante. O objetivo específico, ele vai te auxiliar a guiar o marco teórico. O marco teórico é isso mesmo. Os objetivos específicos vai te orientar para você fazer o marco teórico. Então, fique bastante atento, porque quando você elabora os objetivos específicos, favorece para que no marco teórico você já sabe. Por isso, gente, que essa estrutura básica, ela é importante. Ela é muito importante para você desenvolver o seu trabalho. Por quê? Imagine, você já sabe o tema, você já sabe o problema, você já sabe o objetivo geral, aquilo mais amplo, né? Bem amplo que você deseja conhecer. E agora os específicos. Então, para você elaborar os objetivos específicos, eu trouxe algo bem bacana para vocês. Eu estou pensando em esquemas, em estrutura. Quando você for elaborar os seus objetivos específicos, existe também uma estrutura que pode facilitar para você. Você vai ali criando esquemas na sua mente. Por exemplo, você pode dividir os objetivos específicos em 3. No primeiro, você pode colocar a partir de conceito. Aí você vai elaborar os objetivos voltados na parte de conceito. O segundo, na parte de trajetória, ou seja, a parte histórica daquela temática. E o por último, a parte do contexto. Então, você vai elaborar os objetivos específicos nessas 3 linhas. Olha, não se esqueça. Conceito, trajetória e contexto, na hora que você for elaborar. Dando se eu não quiser seguir essa linha, não tem problema, porque depende da natureza da sua pesquisa, depende do que é que você vai tratar, qual é esse fenômeno que você vai estar pesquisando. Então, algumas pessoas, elas trabalham, às vezes, pensando em 2 perspectivas de estruturas para elaborar os objetivos específicos, o conceito e o contexto, certo? Muitas pessoas fazem isso, e outras, às vezes, não querem conceituar, e vai para a questão do contexto. Mas se vocês observarem os artigos, os trabalhos, você pode perceber que é muito comum as pessoas dizer o que é conceituar, definir o fenômeno para que o leitor, de alguma maneira, se apodere desse conhecimento. E aí depois ela vai para a questão do contexto, para o aspecto que ela deseja estudar. Então, pensando nisso, fique bastante atento. Eu trouxe para vocês também alguns verbos, certo? Que você pode estar usando na construção dos seus objetivos. Então, o objetivo geral, eu falei para você que é algo mais amplo, certo? Então,
Colocar em identificar em objetivo geral não é muito recomendado, porém existem pessoas que fazem isso. O que é recomendado é você colocar algo amplo e que realmente esteja de acordo com a natureza do objetivo geral, como compreender. Você vai compreender, né, o fenômeno, aquilo que você vai estar estudando, aquilo que você vai estar pesquisando. Então, você pode estar usando como conhecer, analisar, compreender e outros verbos também que vem aqui pontuando, que tem esse mesmo objetivo. Já os objetivos específicos envolvem também o que é a ação, certo? Então, é pensando nisto que nós temos aí identificar, né? Inferir, discutir, e aí todos esses verbos, e tem mais verbos, que você também, ao construir aquela estrutura, você pode estar avaliando qual desses verbos que está aqui entra no aspecto de definição, no aspecto da trajetória e também no aspecto de conceito. Então é isso aí, galera, sucesso, tá? Se você se atentar a esses aspectos básicos de uma estrutura de pesquisa, você vai ter bastante sucesso. E aí, os outros elementos da estrutura pode ficar posterior, certo? Mas se você, no primeiro momento, elaborar este pequeno planejamento, vai te auxiliar bastante. Então, obrigado porque você está aqui conosco. Se inscreva, você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Clica no sino e convide outros amigos. E até breve!